Fala, meus irmãos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar meio tarde, porque a gente já tá em março, mas eu vim falar dos assuntos para vocês estudarem em 2023. Eu sei que tem muita gente que tá querendo se desenvolver um pouco mais, começar a estudar alguma coisa, então eu vim dar algumas dicas aqui pra vocês. Lembrando que eu já fiz um post no Instagram falando sobre os assuntos que eu vou falar aqui no vídeo, então se você quer saber das notícias antes de saírem aqui no canal, me segue lá no Instagram, porque esse post já está feito lá. Antes de você escolher o que você vai estudar em 2023, você precisa saber o porquê que você vai estudar isso, porque não faz sentido você ficar colocando informações aleatórias no seu cérebro, você só vai gastar o seu cérebro sem nenhum tipo de retorno. Existem alguns critérios para você escolher o que você vai estudar no ano de 2023. O primeiro critério que eu uso quando eu vou começar a estudar alguma coisa é se tem alguma relação com o meu propósito definido. Por exemplo, o meu propósito ultimamente tem sido o meu site, então tudo que eu for estudar ou tem a ver com o meu lazer ou tem a ver com o meu propósito, porque não tem como a gente ficar enchendo o nosso cérebro de coisas, como eu já disse. E o segundo critério é tempo. Não comece algo que você sabe que você não vai ter tempo para manter, porque isso vai te gerar uma frustração imensa. Quando você começa uma faculdade e você não consegue terminar porque você vê que o seu tempo não dá, quando você começa um curso e você vê que o seu tempo não dá, então tenta se planejar antes e ver, não, realmente, eu vou conseguir dar conta dessa rotina, não, eu não vou conseguir dar conta. E aí você passa para uma outra atividade, você passa para um outro estudo que não te demande tanto tempo. Então essa é uma boa forma de você escolher também o que você vai estudar em 2023. Hoje eu vim falar sobre 4 assuntos para você estudar agora em 2023. E o primeiro assunto é nada mais, nada menos do que organização financeira. Sim, gente, parece óbvio, mas organização financeira é algo que precisa ser estudado pelas pessoas. Por quê? No primário, na escola comum, a gente não aprende organização financeira. Normalmente, a gente vai aprendendo organização financeira ou em casa ou com as várias idas do nome para o Serasa, que foi basicamente assim que eu aprendi. Eu acho que organização financeira é imprescindível você aprender, caso você ainda não sabe. Ai, mas eu faço do meu jeito, eu tenho as coisas meio de cabeça. Não, isso não existe. Você precisa de uma planilha, você precisa de uma organização, você precisa saber quanto entra e quanto sai, para você ter realmente uma ideia, e não mais ou menos uma ideia de como é a sua vida financeira. Porque se você não tem organização com pouco, como você quer ter muito? Não faz sentido e o tombo vai ser bem maior, então estudem organização financeira. É básico, tem vários cursos no Sebrae, inclusive eu já fiz um post lá no Instagram falando sobre isso, tem muitos cursos gratuitos na internet, então estudem, façam uma planilha de organização financeira e estudem organização financeira. Inteligência emocional, o nosso segundo assunto de estudos em 2023 é a inteligência emocional. O mundo tá ficando um ambiente extremamente tóxico e difícil de conviver, porque é uma liberdade de expressão tremenda, todo mundo quer se expressar, mas ninguém quer ouvir a expressão do outro. Então fica uma situação meio difícil de conviver, e se você não tiver inteligência emocional para lidar com a falta de inteligência emocional das pessoas, você acaba se estressando, se desgastando, e quando você vai ver, você não está vivendo, você está só existindo de tão estressado que você tá. É normal, às vezes não é só o seu trabalho, não é só a sua rotina cansativa em casa, às vezes é só a convivência com os seres humanos que te desgasta. Então eu indico muito para vocês que vocês estudem inteligência emocional. Eu estudo já tem um tempo e inteligência emocional é uma prática, não é porque você vai começar a estudar inteligência emocional, que você vai começar a estudar um pouco de psicologia, um pouco de estoicismo, que você vai se tornar um monge budista. Não, você só vai começar a compreender melhor o seu cérebro e o cérebro das pessoas à sua volta. Isso vai fazer com que as suas relações se tornem um pouquinho mais saudáveis. O terceiro assunto é marketing. Gente, marketing hoje em dia é algo imprescindível, porque assim, todas as profissões, todas, se você é feirante, se você é médico, se você é adestrador de cachorro, você precisa estar na internet. E o marketing serve para você estudar o seu cliente, estudar a sua persona, para você conseguir se promover. Então, se você não souber o básico de marketing, como que funcionam as coisas, você não consegue vender o seu peixe. E se você não consegue vender o seu peixe, você não sobrevive nos dias de hoje. Então, o básico do marketing, não precisa estudar muita coisa, vai começando devagarinho, vai entendendo mais ou menos como é que funcionam as publicações do Instagram, como é que funcionam as publicações no TikTok, porque as pessoas acham que o marketing é tudo uma coisa só. E não, é um estudo detalhado para você entender qual que é o seu cliente, para você saber o que o seu cliente quer, e sabendo o que o seu cliente quer, você sabe o que vender para ele, de forma mais fácil, sem ficar nadando de braçada, como eu digo. O quarto e último assunto, mas não menos importante, é o autoconhecimento, que também entra um pouco no assunto inteligência emocional. Só que o autoconhecimento eu trato um pouco mais como
entre aspas, uma religião. É algo mais sobre o seu espírito, sobre o seu realmente propósito de vida, engloba um pouco mais de todas as áreas da sua vida, tanto do seu trabalho, quanto da sua família, quanto dos seus outros problemas que você já teve, você vem resolvendo, a forma com que você lida com a vida. Pra mim, o autoconhecimento é mais voltado para uma visão em perspectiva de todas as outras áreas da nossa vida, em como a gente tá e como a gente era e como a gente quer estar amanhã. Então eu super indico que vocês estudem autoconhecimento. Eu também vou fazer vídeos detalhados de cada assunto desse aqui, pra gente conseguir desenvolver um pouco mais, porque eu acho que não adianta eu só falar pra vocês estudarem esse tipo de assunto e não dar um norte pra vocês. Então eu vou sim fazer esses vídeos mais detalhados sobre organização financeira e como você começar do básico, sobre marketing, inteligência emocional e sobre autoconhecimento também. Eu já tenho alguns vídeos aqui sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, então eu vou deixar aqui no card pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra vocês terem uma ideia, ou às vezes se vocês não forem estudar esse assunto que eu falei, esse assunto te deu um gatilho pra lembrar de um outro assunto que você já queria começar a estudar, mas você ainda não teve tempo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Já me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre postando sobre isso também, dicas de estudos, dicas de como ter uma rotina de estudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!